Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu estou sempre fazendo aqui, fazendo uma pesquisa sobre o local onde fica melhor para eu fazer os meus vídeos, porque para não dificultar a minha visão. Mas vocês devem perceber um pouquinho de dificuldade na minha fala, a rouquidão. Eu acreditava que fosse devido ao problema de refluxo, mas aí descobri que tem algo a mais. Eu estou com problemas na tireoide e de forma que quando ela fica aumentada, aí dá problema na voz, dá problema da rouquidão, a voz fica mais difícil, mais complicada. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que eu quero fazer um comentário sobre a dona Damiana, né, do canal do Anderson Lima e do canal Reforma Aqui, porque ambos deram assistência à dona Damiana em todo o processo da construção e também continua dando ali as assistências por causa das crianças que têm problemas, né? E o mais interessante é que Danilo, né, está criando uma rocinha para ele e ele fica lá dando, né, assistência à roça dele. Por isso que ele fica muito na roça. Todas as vezes que chega, todo mundo está dentro de casa e Danilo está lá na roça. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é algo referente a Damiana e ao medo dela. Medo. Damiana alcançou uma casa de rico, todo mundo sabe disso, aquela casa bonita, uma casa com gesso, né, com teto ali, com gesso, e de forma que aquilo ali está trazendo pânico para ela. Não sei se vocês têm algum entendimento em relação ao problema de gesso em casa e realmente traz problema, porque o gesso ele está previsto dentro dos estudos lá que o gesso quando a temperatura dele aumenta ou diminui, ele traz certos problemas. É o problema dos estalos que começa a dar. Porque quando, por exemplo, a casa é construída igual eles fizeram ali, não tem laje, é somente o telhado de madeira e o gesso. Quando coloca o gesso numa casa que tem laje, então ali evita esses problemas de aquecimento. E com isso a casa fica constantemente numa temperatura, né, mais tranquila. Mas mesmo assim, o gesso ele tem problemas com a mudança do tempo. Por exemplo, quando o gesso no tempo de calor é construído ali, né, sobre aquele telhado quente, muito sol, o que acontece? E que o gesso ele é colado na parede, faz o gesso coladinho na parede. Então, aí o gesso ele dilata ou ele contrai. Quando ele contrai, você sabe assim, né? Ele contrai. Mas quando vem o frio, ele dilata. Aliás, com frio, com sol, com calor, ele dilata. Com frio, ele contrai. Deu para entender? O Anderson explicou que é por causa do problema que ele é feito com arame, que é amarrado lá em cima, não tem nada a ver. Pode acontecer sim problemas dele descolar lá de cima do telhado ou da laje, o arame soltar e às vezes solta a placa. Mas não está ligado somente a isso não, é o aquecimento, né, é a mudança de temperatura. A mudança de temperatura que faz com que o gesso ele fica estralando. E às vezes tem hora que às vezes os estralos são tão fortes que às vezes eles até trincam. E quando trincam, como diz o rapaz, que dá para passar um palito de fósforo, um palito sequer, então tem que chamar o gesseiro, porque pode ser que ele soltou lá da placa, o arame soltou e vai ter que trocar aquela placa, amarrar de novo lá no telhado para evitar dele cair, porque aquela placa pode cair.
né? Então, o medo de Damiana é porque com relação à temperatura, quando aquece muito e quando resfria muito, igual no tempo do inverno, você pode escutar bastante estralo. Quando chove muito, né, que esfria, então acontece esse problema desses estralos. Agora, quando o gesso ele é colocado sobre uma linha de sombra, o que é linha de sombra? Vocês já viram aquelas casas que tem gesso, mas que no cantinho das paredes tem assim um espaço? Aquilo ali é linha de sombra. Então o gesso que é construído ali, que não é construído e agarrado na parede, o que acontece? Então ali ele fica como um gesso flutuante. Então se porventura tiver o aquecimento, não vai, né, a temperatura se aumentar ou diminuir, então ele não vai dar problema, porque ele é como se fosse um gesso solto, né? Então aí não dá problema, mas quando ele é construído agarrado na parede, é que aí é o seguinte, na hora que quando ele contrai, quer dizer, ele puxa. E quando, por exemplo, muda a temperatura de novo, ele faz isso. É nessa hora que ele trinca ou que ele estala. Então, na verdade, é possível que o gesso venha ter problemas. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que mexe com gesso. Aliás, a minha vizinha mexe com gesso. E ela me explica muito a respeito disso. E a minha filha teve um pânico, que mora numa casa também, que tem um telhado e depois colocaram gesso. E de repente aquele gesso deu um estrondo, mesmo assim a casa dela tem linha de sombra. Tem linha de sombra, mas mesmo assim deu um estrondo que ela imaginou assim, caiu tudo. Quando ela chegou lá embaixo, estava tudo tranquilo, assim, ela olhou, acho que ela nem percebeu que tinha algum trincado, então ela chamou o gesseiro foi lá e olhou e falou, não, isso é normal, isso acontece. Mas, então acontece, mas se porventura acontecer de trincar e que der uma rachadura, que passe um palito, pode chamar o gesseiro, porque certamente deu problema ou então soltou o gesso lá em cima. Então é o caso de Damiana, que Damiana ficou muito preocupada, ela nem dormia de noite. Mas está correto, né? Já pensou se uma placa daquela solta lá em cima? Que isso praticamente é impossível. Quer dizer, pode acontecer, mas não é impossível. Mas então, se você tem a sua casa com gesso, se já teve esse problema de você escutar esses estalos, é por causa disso, é por causa da mudança de temperatura. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!